A paz do Senhor pré-adolescente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa lição de número 9, que tem por título O Dom de Variedade de Línguas. A nossa lição, ela se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 10, que nos diz assim: Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. A nossa lição, ela ainda se encontra também no capítulo 14 de 1 Coríntios, dos versículos 2 ao 28. Mas eu quero frisar alguns versículos somente com vocês. O versículo 2, ele nos diz assim: Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. O versículo 4, ele também continua dizendo: Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Versículo 13. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. E para finalizar esta leitura, o final do versículo 26 que nos diz assim: Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Tópico 1. A língua estranha como evidência do batismo com o Espírito Santo. Segundo o pastor Antônio Gilberto, o falar em línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo diferencia-se do falar em línguas como dom. Enquanto o primeiro é possível para todos, lá em Atos 2 e 4 nos diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, o segundo, nem todos os crentes recebem essa capacitação. Lá em 1 Coríntios 12, 29 e 30, nem todos têm o dom de falar em línguas estranhas. O batismo com o Espírito Santo tem uma evidência, um sinal, uma marca, uma confirmação, um testemunho, que é falar em línguas estranhas. Isso nós podemos ver lá em Atos 2 e 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Podemos ver também em Atos 19, 6, quando Paulo estava em Éfeso e ele colocou a mão sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas estranhas e anunciar a mensagem de Deus. As línguas estranhas, como evidência, ela é possível para todos. Como dom, nem todos recebem essa capacitação. E o último parágrafo deste tópico, a lição diz assim: ao contrário do que muitos pensam ou podem pensar, essa é uma bênção também para o nosso tempo. Ela não está presa ao passado nem à experiência da igreja neotestamentária, mas é para nós que em todo o tempo temos crido em Jesus. Creia e você também poderá desfrutar dessa bênção. Vamos ler Marcos 16 e 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Tópico 2. A edificação pessoal. A nossa lição nos diz assim: ninguém é obrigado a desejar falar em línguas estranhas, porém é preciso declarar que existem bênçãos atribuídas a essa prática. Seja na manifestação como evidência física do batismo ou como dom de variedade de línguas. No livro Falar em Línguas, o Maior Dom, o autor ele destaca que dos 9 dons mencionados lá em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, somente em um atribuiu-se a edificação pessoal, a edificação para mim, a edificação para você. Lá no capítulo 14, 4 de 1 Coríntios, diz que o que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. E era isso que Paulo desejava para os irmãos daquela igreja, que eles também pudessem, desejassem falar em línguas estranhas.
Quando nós desejamos e buscamos falar em línguas estranhas, somos edificados. A nossa adoração, através da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa oração que se manifesta, nós somos edificados. Deus, o nosso Pai, o nosso amigo fiel, deseja que sejamos edificados, no nosso secreto, no nosso particular com Ele. Ele deseja, almeja muito que você e eu sejamos edificados. Tópico 3. A edificação da igreja. Quando falamos de uma edificação coletiva, da igreja, do geral, o falar em línguas estranhas, ele está atribuído a um dom. Porém, quando tratamos deste dom de variedade de línguas, a gente tem que atentar a algumas características importantes para que haja realmente uma edificação para a igreja. A nossa lição, no último parágrafo, nos diz assim: em relação à manifestação das línguas estranhas e à edificação da igreja, temos 3 grupos caracterizados nas Escrituras. Primeiro grupo: línguas que não precisam de interpretação, pois o ouvinte as entende perfeitamente em sua própria língua. Atos 2 e 8. Segundo, línguas que não têm interpretação, pois o cristão fala em mistério com Deus e ninguém entende a não ser que haja intérprete. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 28. E o terceiro grupo, línguas que têm interpretação, visto que a orientação de Paulo é para que oremos pedindo a Deus que nos conceda o dom de interpretar o que elas querem dizer. 1 Coríntios 14, 13. E o que nós podemos ver nesses 3 grupos é que há entendimento, comunicação com Deus e a interpretação. E neste parágrafo, a lição finaliza dizendo: logo, quando a mensagem de Deus é entendida ao falar em línguas, elas se tornam uma bênção que edifica toda a igreja. Então, para concluirmos, primeiro, línguas estranhas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Sendo ela uma evidência, tem como objetivo edificar e abençoar a minha vida, o meu crescimento no meu relacionamento com Deus. Agora, línguas estranhas, como dom, ela tem o objetivo de edificar a igreja, a fim de que todos possam compreender a mensagem de Deus e assim ser abençoada. O meu desejo é que você possa ter essa vontade de falar em línguas estranhas e fazer como Paulo, orar e pedir a Deus o dom para que você possa interpretar essas línguas. E o resultado de tudo isso é uma edificação completa na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, da noiva de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana e a sua família. Se apegue em Jesus, se apegue na palavra e cresça na graça e no conhecimento. Tenho certeza que nós, professoras, estamos com saudades de vocês. É somente o período, isso vai passar. Amém? Até a próxima, que Deus abençoe.